Larissa, dá para ter comunicação não violenta à distância, por telefone, por Dá, mensagem? Como é que dá, funciona isso? Porque a gente tem muito, né? Vai ter muita gente aqui, Por talvez o e-mail. CCO que vai ouvir, e sim. o João trouxe um drama aí, né? Essa comunicação à É, distância para que ela seja mais quente, né? Porque ela é muito fria. Como é que dica sim. você daria para quem faz essencialmente uma comunicação não pessoal? Às vezes a gente lê uma mensagem de WhatsApp e a gente fala, nossa, por que que essa pessoa está gritando comigo? Mas na verdade ela escreveu na boa, mas você lê assim, nossa, que mensagem, né? Já, já. Assim, eu acho que os princípios sempre vão ser os mesmos, né? Então, assim, tá tudo bem, tá acontecendo alguma coisa, eu li a mensagem e pareceu que você tá um pouco irritada, é isso que você tá sentindo, ou há algo diferente, né? Então, é sempre essa curiosidade amorosa, né, que a gente faz, né, para Boa. confirmar se é isso mesmo. Se a pessoa fala assim, pô, eu tô irritada assim, que tá acontecendo tal coisa. E aí você fala, aí você começa a investigar, eu entendo, mas você se irritou porque você está precisando de tal coisa, sua necessidade é essa, eu posso te ajudar em alguma coisa? Além disso, tô aqui, se você precisar conversar, se você é, precisar de alguém que te ouça, eu tô aqui, né? Assim, independente desse problema, mas isso eu resolvo. Então, é esse caminhar com cuidado, assim, né? Sempre Eu deixando esse percebo que a comunicação não violenta, ela tá também em uma habilidade muito grande de saber fazer as perguntas, né? Você saber fazer as sim, perguntas certas, da forma sim. certa, né? Porque quando fica duas pessoas afirmando, não tem comunicação empática. Eu Seria tinha, isso? e eu tinha uma dificuldade de entregar um serviço, de atender no horário, porque eu não era abastecido de informação por um supervisor, que também é supervisor, né? E qual foi a saída, né? Eu liguei para ele, na boa, na verdade era o meu consolista, né, que não conseguia fazer. Aí eu liguei para esse supervisor dele e falei, rapaz, cumprimentei aquele bate-papo todo descontraído, porque ele é bem descontraído também, né? Eu falei, eu tô com dois problemas. E eu preciso resolver os dois problemas. Um é meu, e eu não consigo acertar, sabe? Eu preciso de ajuda. E o segundo problema é com você. E eu só não consigo resolver o meu porque você não está conseguindo resolver o seu. Vamos fazer o seguinte, olha, lá de longe, hein? Lá de Itaquera, lá na Vergueiro. Vem tomar um café aqui depois que passar o pico. E ele veio, aí eu expliquei, falei, olha, senta aqui. Olha o que eu tenho que fazer. Expliquei para ele todo o processo, tá vendo? Isso. Mas se a sua informação não vier, trava o meu. Perfeito, Ele coçou a perfeito. cabeça, nossa, não tive mais problema. E a comunicação não violenta é muito isso, é você se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, né? De falar Que assim, legal. eu tô, assim, eu tenho um problema, não tô jogando problema para você, porque a necessidade é minha, mas eu queria te colocar o que eu tô sentindo, o que eu tô passando, para ver se você consegue me ajudar, né? É. Então, realmente, você tinha um problema que você tinha que resolver, era uma necessidade sua. E se ele pudesse te ajudar, melhor ainda. E você convidou ele para um café, foi ótimo. Foi uma ótima É, saída. O João deu um exemplo aí que já com base na comunicação não violenta, ele não sabia, né, mas ele já estava fazendo, né, deu muito mais resultado do que aquele enfrentamento diário, né, que poderia, então vem o superior do cara lá, pune ele e resolve, e talvez não resolvesse, o cara ficasse na bronca e continuasse fazendo da outra forma. Que ela é muito mais eficiente. Que dica de ouro, se a gente pudesse resumir uma pílula assim, para quem vai ouvir, Larissa, a gente poderia deixar para enriquecer esses relacionamentos? A primeira coisa que eu queria falar é que, assim, tem conflitos que eles são repetitivos. Então, você entra em conflito com o seu funcionário, com seu líder, enfim. E aí, essa pessoa, você explica para ela da forma como você sabe explicar, usando suas ferramentas. 15 dias depois, o mesmo problema. Então, algumas coisas que você precisa olhar. Primeiro, se você está cometendo alguma falha na comunicação. Aí eu trouxe alguns exemplos, mas tem vários, né? Mas alguns exemplos
falar de si. A pessoa tá lá contando alguma coisa, algum problema, né? E você, em vez de estar ouvindo a pessoa, você fala de você. Então, essa é a primeira coisa. Evita você falar de si. Escuta a pessoa e fala dela. Nossa, Né? eu já vi muita gente que faz disputa de sofrimento. Não sei se você conhece. Exatamente, A exatamente. pessoa fala, olha, eu tô com um Eu sempre problema. brinco, que eu falo assim, pô, você não acredita, eu achei R$ 50 na rua. Aí vira o outro e fala assim, e eu, que achei 100, né? O segundo é ficar fazendo pergunta impertinente. É que nem eu falei assim, a gente tem uma curiosidade amorosa de realmente perguntar para saber onde a gente pode ajudar. Tá. Aquelas perguntas impertinentes mas que não tem nada a ver com o problema, que é curiosidade mesmo, né? Assim, isso a gente evita porque ela desconecta em vez de conectar. A outra é a atenção dividida, né? A pessoa tá falando e você tá lá. A pessoa nunca vai se sentir conectada com você. Ficar dando conselho, ficar dando sugestão, isso também normalmente não dá certo, né? Então, o que eu falo é o seguinte: primeiro, a comunicação não violenta, ela tem tudo a ver com autorresponsabilidade. Você precisa se responsabilizar pelas suas necessidades e a outra pessoa precisa ter consciência que ela precisa se responsabilizar pelas próprias necessidades. Então, no exemplo que o João deu, eu tinha um problema e a outra pessoa não me fornecia a informação. Então, ele se autorresponsabilizou pela necessidade dele. Ele realmente tinha uma necessidade que não estava sendo atendida. E era uma necessidade dele. Ele se autorresponsabilizou pelo outro. E aí, ele percebeu que o outro também tinha necessidades que eram dele e talvez, provavelmente, ele também não estava atendendo e ele chamou para essa conversa. Então, essa responsabilização, ela é muito importante. Porque às vezes a gente fala assim, ou se autorresponsabilizar pelos seus sentimentos também. Às vezes eu falo assim, eu tô triste por sua causa. Eu não tô triste por sua causa, eu tô triste porque uma necessidade minha não foi atendida. Então, tudo bem. Agora, eu dar um nome a algum sentimento, tipo, eu tô me sentindo abandonada. Se você tá se sentindo abandonada, você responsabiliza a outra pessoa por ter te abandonado. Então, isso não é um sentimento. O sentimento seria, eu estou me sentindo sozinha porque eu tenho necessidade de acolhimento, porque eu tenho necessidade de companhia. É uma necessidade sua. Então, isso é muito importante na CNV, você ter essa... E outra coisa que é muito importante na CNV, o pedido final, ele não pode ser uma exigência. O que é uma exigência? A exigência não aceita a palavra não. Quando você pede alguma coisa e não aceita a palavra não, você está fazendo uma exigência e não está fazendo um pedido. O pedido, ele aceita sim ou não. Então, você sempre tem que ter consciência disso. A hora que você for fazer um pedido, você fala, pô, se a pessoa... Eu vou fazer esse pedido para ela. Se ela falar não, eu vou estar confortável com isso? Se você não tiver, não faz o pedido. Não pede, não pede. Exato. Então, faça outro, reformula. Acho que são essas as regrinhas de ouro. Não, e você falou uma coisa importante aí da atenção dividida, e a gente sabe que tem aí aqui a questão da liderança, que muitas vezes ela tem uma demanda administrativa alta, né? Então o Ferraz, o João, né, eu tenho um pouquinho menos aí, sou supervisor há 6 anos, e às vezes você está ocupado com computador, você está ocupado com processo burocrático e você tem que dar um comando, você tem que passar um direcionamento, né? E você faz desse jeito que você mostrou aí, né? Mexendo no celular ou teclando no computador. O ideal, na sua opinião, então, é esse líder, esse supervisor. Se ele estiver fazendo uma coisa que é inadiável, ele pedir esse tempo para a pessoa, para ele terminar aquele processo, e aí ele dá uma atenção genuína, o interesse genuíno, né? Uhum. Ou ele tentar fazer malabarismo, cuidar do burocrático e dar atenção para a pessoa. Seria mais prejudicial? Nesse momento, se fosse comigo, eu falaria assim, eu preciso entregar isso aqui, eu tô com esse sentimento de urgência aqui, que eu preciso entregar isso. É uma necessidade é muito importante para mim entregar esse trabalho agora. Você pode me dar 15 minutos, meia hora, a gente pode conversar daqui a meia hora ou você precisa falar agora? Se você precisar falar agora, eu paro o que eu estou fazendo e a gente conversa.
Mas para mesmo, né? Mas para mesmo, de Mas verdade. para mesmo, né? Para mesmo. Não finge que para, né? Não finge que para. Estou te ouvindo, pode falar. Não, pode falar, está aqui, Tá né? bom. Aí depois acontece alguma coisa, aí fala assim, pô, não acredito, o que você fez para o funcionário? O funcionário, eu estava falando com você. Você falou que eu podia, você me autorizou. E era bem a hora que você estava lá. Ô, João, acontece, né, João? Acontece, você falou, né? A gente, eu sento do lado do João lá no CCO, né? E ele sempre está muito ocupado, um monte de procedimento para escrever, um monte de coisa para revisar. E é isso mesmo, né? Eu percebo quando a gente chega e fala assim, João, vê isso aqui. E aí ele para o que ele está fazendo, né? Vai lá e... Ele não consegue fazer o mesmo comigo que eu trabalho com fone sem fio, né? Então, às vezes, ele me chama 5 vezes, eu não escuto, né? Então ele tem que dar um toque lá. Gilson! Acho que é tática, viu? Para ele não ser interrompido. Viu? E eu queria colocar aqui, tanto assim, para deixar aberto para outros gestores, né, pela possibilidade aqui que o canal está oferecendo, como também para ouvir aí o que cada um acha a respeito disso. Eu acho que as coisas que eu anotei, vejam só, o pessoal de campo precisa ser ouvido de alguma forma, né? A gente não pode ignorar os assuntos, né? Estamos aqui para qualquer tipo de assunto como gestor, seja agradável ou não tão agradável, né? A nossa comunicação, a gente tem que também parar e analisar, ver se ela falta ou achamos que é suficiente. Às vezes eu acho que ela é suficiente, na realidade está faltando. Ela é empática ou a gente acha que ela é empática, né? Ela é impositiva, ela é negativa. Temos o hábito de falar enquanto o outro está falando, numa reunião, seja com as equipes ou com outros contrapartes de mesmo cargo seu, né? A gente sabe ouvir, o quanto que a gente sabe ouvir. A gente tem interesse no outro, nos problemas que o outro tem, que outras áreas têm, né? Ou ficamos só no nosso quadradinho, não, isso não é problema meu, isso é problema do outro que resolvo, né? Enfim, os seus problemas, nos problemas pessoais, né? Às vezes aquele técnico, ele chega no trabalho, você percebe que ele está meio esquisito, está meio diferente e tal. Eu ignoro, deixo para lá, empurro para baixo do tapete, ou eu tomo alguma atitude para saber o que está acontecendo com ele, né? O quanto a gente é fechado a novas ideias, novas formas de gestão, ou novas formas de procedimento, de processo. Somos de fato abertos às críticas ou não? Uma vez recebida a crítica, a gente faz o que com ela? A gente toma alguma ação, toma alguma atitude, a gente provoca algum tipo de mudança para tentar melhorar aquela informação, aquele feedback que a gente teve. Isso é uma coisa importante para a gente ouvir da doutora, né? Como é que eu lido com crítica, né? Sobre essa parte da crítica, isso é uma coisa muito, muito legal de você perguntar, porque é muito difícil ouvir críticas, né? Às vezes até você não está nem fazendo uma crítica, mas você está falando de algum traço, de alguma coisa da personalidade e a pessoa está entendendo como uma crítica. Como lidar com isso? Eu acho que os passos basicamente são os mesmos, né? Então, fazer uma autoempatia, pô, ele está me criticando. O que eu posso mudar? E aí conversar com a pessoa, ó, me senti mal, fiquei um pouco chateado que você falou que eu estava te criticando. Pô, para mim é super importante estar do lado da minha equipe, apoiar, a necessidade de apoio para mim é muito grande, eu tenho uma necessidade de parceria, de acolhimento, a minha equipe muito grande, e quando você falou que se sentiu criticado comigo, eu fiquei surpreso. Então, o que eu posso melhorar? Qual é a sugestão que você pode fazer? Como que é para você ouvir isso, o que eu senti? Você pode também me contar um pouco como você sentiu, para eu tentar entender do seu ângulo, entender empaticamente o que você sentiu, para a gente poder melhorar. Então, é sempre uma construção, né? Essa questão do...
eu vou deixar essa crítica me atingir ou eu vou pegar isso e tornar uma coisa construtiva para eu melhorar, um feedback. Então, isso vai muito de você também, vai do dia. Tem dias que você é criticado e você começa, assim, eu, né, sento e choro, falo, eu. Né? Mas é um dia que eu não tô boa. Mas na maioria E não tem problema, né? Tem dia que é tudo difícil. Tá tudo bem. Tudo bem também. Depois eu faço uma grandíssima autoempatia comigo também. Vou lá, depois eu vou mostrar para vocês. O Gilson já tem isso, é o diagrama da autoempatia. Aí eu vou lá, falo, o que eu senti, o que eu pensei, qual era o meu sentimento no momento, e a gente vai trabalhando isso, né? Mas tá tudo bem também, se isso acontecer. Acontece. Bem. Faz parte, né? Ter raiva de ser criticado é o pior dos caminhos, né? Então, aquela pessoa que é criticada fica com raiva da opinião, com raiva da crítica, né? É ruim, né? Porque é uma oportunidade de crescimento, né? Quando você é criticado, você tem uma oportunidade de crescer e avaliar. E primeiro avaliar se essa crítica é construtiva ou não, né? Porque tem críticas que são destrutivas e que realmente você ignora, né? Não agrega, né? Exato. Não agrega nada. Você pode falar, pô, eu acho que eu consigo melhorar nisso, eu acho que eu consigo fazer diferente, né? Aí vai muito de você também. Mas sabe que essa condição de raiva, de sentimento negativo, né, de querer pegar no pescoço do outro no mau sentido, eu percebo aí ao longo do tempo que essas situações elas ocorrem em 3 estágios, né? Acho que eu já ouvi isso até em alguma apresentação no metrô. Enfim, primeiro vem a raiva, como ocorre comigo, vem a raiva, depois vem uma certa ponderância, né? E depois a conclusão, né? Então, é muito salutar identificar quando você está com raiva, porque, eu não estou no meu normal, muita calma nessa hora, não vou tomar decisões em momento de raiva, né? Já aconteceu de, por exemplo, eu vou mandar um e-mail para aquele sujeito, sento no computador e vai saindo até fumaça das teclas, né? Salva, deixa do lado, deixa no rascunho, certo? Toma água. Escreve, mas deixa no rascunho, né? Pelo menos a briga ficou com o computador, né? Pelo menos já está ali. Te garanto que 3 horas depois, quando você volta e abre aquele e-mail, você vai pôr a mão na cabeça. Graças a Deus que eu não mandei isso para frente. Sabe? Porque sempre dessa forma que ocorre, né? Eu uma vez ouvi uma crítica, né, dizendo que eu, como supervisor, a pessoa que falou isso vai saber que eu era acomodado, né? Aí não deu outra, né? Veio aquele momento inicial de raiva, né? Porra, cara, o que esse sujeito tá pensando falar assim? Pô, eu corro atrás e falha daqui, de lá, colar, não sei o quê. Identifiquei o primeiro momento, né, da raiva. Aí veio a ponderação. Por que ele falou isso? Né? O que ele viu para estar emitindo uma opinião dessa, né? E comecei a pensar tal, né? É uma autoanálise, né, que você está fazendo. Sim. Aí a terceira fase, né? Conclusão. Caramba, ele tem razão. E aí a atitude. O que eu fiz com isso, né? Seria a 4ª fase que eu nem mencionei. O que fazer com isso? Isso, na minha cabeça, serviu como uma espécie de virar de chave. No meu papel como supervisor até, aqui dentro. Porque, de repente, eu olhei para o meu cargo e passei a enxergar ele de outra forma. Peraí, eu sou supervisor de manutenção, o meu papel aqui dentro não é reclamar dos problemas, não. Eu estou aqui para administrar e resolver problema. O problema é minha matéria-prima. Então, não tenho que sofrer com os problemas, sabe? Eu acho que isso a gente deveria começar a permear na cabeça do nosso pessoal de gestão. Os problemas fazem parte, a gente não tem que sofrer com eles. Né? A gente não tem que sofrer com eles. Né? E dentro de algumas premissas. Eu fiz tudo que estava ao meu alcance, busquei conhecimento para tentar resolver ele, procurei ajuda de terceiros, eventualmente se eu não encontrei a solução, entendeu? Esgotei todas as possibilidades. Para que eu vou sofrer com o problema? Ele está lá, mais cedo ou mais tarde eu vou resolver. Bom, sem sofrer. Muito bom. Cada vez mais convicto aqui pelo que vocês estão falando e pelo que a Larissa está ensinando, que a comunicação não violenta é um grande exercício de autoconhecimento.
É isso, um grande Eu Larissa? acredito nisso. Exatamente, é um grande exercício de autoconhecimento. Gente, E cada vez a gente vai, é óbvio que no começo a gente, nossa, não consegui fazer, nossa, deu errado e tal. Então é um movimento bem lento, bem devagar. Eu estudo já há um bom tempo e até hoje eu me pego fazendo o contrário do que eu falo pra fazer. não acredito, não acredito. Olha só, eu quero aproveitar novamente aqui, eu estou abusadinho hoje, né? Eu quero dar aqui o meu testemunho, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso é relevante no nosso dia a dia e é capaz de mudar a gente, entende? Para um ser humano melhor e para um profissional melhor. Então, invistam nessa área, invista nesse tipo de abordagem. É preciso coragem. Eu mesmo teve momento em que eu quis desistir de tudo, porque você começa a se deparar com algumas mazelas suas e isso não é agradável de ver. Mas, enfim, a partir do momento que você constata algumas mazelas suas, você tem que dar um encaminhamento para elas, né? Para se tornar uma pessoa melhor. Não adianta eu querer ter uma equipe melhor se eu não for uma pessoa melhor para estar junto da equipe, né? Então eu vejo isso como sendo um caminho irreversível de melhoria, né? A gente fala tanto em inovação, com, sei lá, com redução de headway, um procedimento, ganhamos milhões por causa de economia disso, daquilo, mas existe uma inovação que é enorme, que é nessa questão do fator Humana, né? humano dentro da Humana. empresa. É isso Legal, aí. muito bom. Boa. Larissa, pegando um gancho aí no que o Ferrez falou, para quem quer investir, então, para quem quer conhecer mais, a gente deu aqui uma boa introdução e aplicação aí dos conceitos. Passa para o pessoal alguns caminhos de literatura, de sites. Eu sei que você já me mandou alguns links que eu vou tentar colocar junto com a postagem desse material. Na verdade, os links que eu te mandei, eles são 9 compilados, são 9 partes, né? Eu te mandei acho que 7, mas são 9 partes de uma conversa, de uma entrevista que o Marshall deu uma vez, que ele conta basicamente o que está aqui nesse primeiro livro que ele escreveu, que é a Comunicação Não Violenta. Esse Legal. Nesse livro tem as listas, né? A lista de sentimentos e a lista de... Esses são sentimentos e de necessidade. Você vê Legal. que tem muito sentimento aí. E essa daqui, e depois vem a de necessidades aqui. Então, ele consegue enumerar, tem outra folha aqui. Então, esse é o livro que explica o básico, né? Como que ele chegou Só para quem está ouvindo e não está conseguindo ver a imagem, o livro é Comunicação Não Violenta, de Marshall B. Rosenberg. Qual editora? Eu sei que tem na Palas Atena. Tá. Na Palas Atena vende, mas a editora é a Ágora. Tá. Isso aí também dá para encontrar na internet, né? Esse livro. Tem um outro livro que é também do Marshall, que é o Vivendo a Comunicação Não Violenta, que é um livro mais de prática, que eu acho que o Ferraz vai gostar bastante desse livro. Porque ele coloca situações mais práticas, né, do dia a dia, de como o Marshall teve uma situação, de como ele saiu, o que ele fez para mudar aquela situação. Aí tem um outro que não está aqui comigo, porque eu emprestei para minha sobrinha, que chama A Linguagem de Paz no Mundo de Conflitos, que também é do Marshall Rosenberg. Eu trouxe esse aqui, que é o Decifrar Pessoas. Esse livro ele é super antigo. Eu tenho. Você tem? Eu tenho. É de uma procuradora, né, dos Estados Unidos, defensora, que ela tinha que identificar as testemunhas, né, que era mais... Exatamente. Muito bom. Esse livro é ótimo. Tem o Corpo Fala, eu esqueci de trazer ele aqui, mas eu tenho ele. Só fala o autor do Decifrar Pessoas, que não estou conseguindo ler aqui. Joe Alan Dimitris e Mark Mazzarella, muito da bom editora Allegro. Ele é antigo, eu li faz muitos anos. Super antigo. E o Corpo Fala é super antigo também. Esse livro, ele é muito legal porque ele é escrito em quadrinhos.
Então, eu acho muito legal usar ele para explicar a comunicação não violenta para crianças. E a girafa é o símbolo da comunicação não violenta, né? Ela é o animal com o maior coração. É o mamífero com o maior coração do mundo, né? E eu amo girafa, eu tenho várias, essa é a Gigi. Eu uso nos meus encontros, nos meus workshops de comunicação não violenta, eu faço um círculo e eu uso a Gigi como objeto da palavra. E eu tenho o Marshall também. Coincidentemente, né? Coincidentemente, ele chama Marshall. Marshall. E é isso que eu tenho, assim, eu sigo algumas pessoas que trabalham há muito tempo com comunicação não violenta no Brasil. Eu recomendo o Sinergia Comunicativa, que é a Sandra e o Yuri. A Sandra Caselato, ela tem, inclusive, um blog no UOL, naquele ECOA do UOL, que ela publica toda semana a respeito de assuntos e comunicação não violenta. Tem o Instituto CNV Brasil, tem o CNV Connect, o Diálogos Corajosos do Sven e da Carol, o CNV Connect é da Taina, o Instituto CNV é da... O Sven é um cara que fala com sotaque, né? Ele fala... Conheço um pouco o trabalho dele. Então, assim, tem o Tecendo Diálogos, da Rosane e da Lúcia. Tem um pessoal muito bom, que tem muito conteúdo e que vale super a pena seguir eles. Assim, eu adoro seguir, sempre tem dicas ótimas. Muito bom. Eu vou colocar todos esses links que ela passou na postagem desse material para quem está ouvindo aí, quem está nos assistindo. Não precisa estar correndo para anotar. Clica lá e aí você já vai ter todos esses acessos aí. Larissa, infelizmente, o nosso tempo chegou no final, né? A gente poderia ficar aqui horas, mas eu quero agradecer seu tempo, né? Sua dedicação aí. A gente teve aí uma oportunidade, como o João falou, de aprender muito hoje com você, né? Eu, particularmente, aprendi muito com você, com o João, com o Ferraz, e muito obrigado mesmo. Olá, Larissa, a autoempatia é o segredo, né? Deixa as suas palavras finais aí para o pessoal. Gente, eu que agradeço vocês, eu me senti muito à vontade, me senti muito acolhida por vocês. Como eu falei no começo, é um assunto que eu amo falar e vocês me deixaram muito segura para falar dele, trouxeram ótimos exemplos, acho que foi um bate-papo muito descontraído, muito legal. Eu espero ter ajudado e poder continuar contribuindo com vocês, com o metrô, de alguma forma, com o Somos. Sou fã número 1 do Somos, eu acho. Acompanhei aí desde o comecinho da construção. Desde o começo. E é um grupo que tenho certeza que está fazendo e vai continuar fazendo um diferencial muito grande no metrô como empresa que acolhe os funcionários, que presta atenção no que os funcionários precisam. Eu acho que esse é um movimento que é lindo e que é um exemplo para várias empresas. Então, queria dar parabéns para vocês e agradecer do fundo do coração por hoje. Foi muito bom. Aos participantes e à convidada, mais uma vez, muito obrigado, gente, e até uma próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu. Até a próxima. E aí, pessoal, gostaram desse episódio? Bacana, né? Poder falar sobre comunicação não violenta. E agora a gente quer ouvir você. A sua opinião é muito importante, o seu feedback, o seu retorno. Você pode utilizar o nosso e-mail que está aparecendo aqui embaixo, gruposomos@metros.com.br. Pode utilizar também o nosso canal no YouTube, que é a caixa de comentários do próprio vídeo. E a sua sugestão, contribuição, ela é muito importante. Esse projeto se torna ainda melhor com a participação de todos os metroviários. Eu fico por aqui e fique atento às nossas mídias, à nossa página no Metroclick, ao e-mail, porque nós teremos ainda bastante conteúdo para estar levando para você. Até a próxima, pessoal!